Graça e paz, bem-vindos a mais um momento aqui no Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos fazer 3 propostas de culto. Inicialmente elas são propostas de transição, ou seja, são tentativas de fazer um período de transição até que a igreja consiga uma conscientização maior, uma adesão maior das crianças também no processo de reverência da igreja, né? Posteriormente nós vamos estudar aí os aspectos da Bíblia, Espírito e Profecia, mas são 3 propostas aí para o culto de sábado, para que a gente consiga fazer com que a criança preste atenção no culto e ao mesmo tempo que ela tenha um período maior ali voltado para ela, né, na igreja. Então, logo mais iniciamos com oração, que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nos dê a tua sabedoria, tudo que falarmos seja para a tua glória, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, propostas para o culto de sábado. 3 propostas, tá? Ao final aqui, resumido, tá? Então eu vou comentar rapidamente isso aqui, depois nós já vamos para a tabela. Então vamos lá. Primeira proposta, as crianças entram na igreja no mesmo horário que elas sempre entraram. No caso da nossa igreja, né, pelo menos 10h10, tá? Mas elas, no horário que você costuma fazer a entrada das crianças, elas continuam entrando. Tempo para alimentação, ali no local adequado, na cozinha, tá? Um local fechado em que as outras crianças não vejam, porque um pai específico que levou uma alimentação específica para o seu filho comer nesse momento. Então vai lá, pais e mães, né, vão lá atrás, porta fechada, para as outras crianças não verem, para não dar nenhum problema. Então esse seria o intervalo, 15 minutos, para que pais e mães deem o alimento ali para suas crianças, ali na cozinha. Um diácono e uma diaconisa, por exemplo, auxiliariam ali atrás para que se mantivesse a organização nesse momento, não ficasse um entra e sai na igreja, não ficasse movimentação. Então, um diácono e uma diaconisa ficariam ali atrás, além do diácono e diaconisa que ficariam ali no fundo da igreja, auxiliando para que, por exemplo, no corredor, alguma coisa assim, que se mantivesse a ordem na igreja, não é? Como elas vão ficar o mesmo período de tempo dentro da igreja, então nós estamos sugerindo aqui 2 intervalos de 15 minutos, tá? Atividade 1, ela assiste 20 minutos de culto, 15 minutos de atividade em silêncio, nenhuma atividade que precise conversar, tá? Faz uma atividade de 15 minutos, mais 20 minutos assistindo o culto, mais 20 minutos assistindo o culto, mais 15 minutos de atividade. Até aqui já deu 11h20 mais ou menos, né? E aí depois, a partir daqui, ela terminaria assistindo o culto na igreja. Então, 2 atividades, porque ela fica o mesmo período dentro da igreja, que é um período relativamente longo, né? Opção 2, ela não entra na igreja às 10h10, tá? O tempo para alimentação, o horário para alimentação é o mesmo, o tempo de alimentação que os pais e mães dariam para as crianças seriam 15 minutos, a mesma coisa. Auxílio diácono e diaconisa seria o mesmo, tá? Qual a diferença? E as crianças vão entrar depois, elas vão entrar exatamente antes da historinha das crianças. Com a música, elas vão ter a música de entrada, né, que pode ser a música de Deixai Vir a Mim os Pequeninos, ou a própria música Venham Todos Já Ouvir, né, essa é a hora, etc. Ou a musiquinha para ouvir a história, ou a musiquinha para a entrada das crianças, mas com essa música elas entram, ouvem a historinha das crianças, e aí depois, esse seria o evento, a história das crianças seria o evento, o evento imediatamente anterior à pregação, né? Porque aí elas ficariam o máximo de tempo lá na salinha. Quando ela entrasse, ouviria a historinha das crianças, e aí o pregador, por exemplo, inicia a sua pregação, né? Aqui, como ela vai entrar na igreja, né, lá pelas 9h40, mais ou menos, então ela já ficou mais tempo lá atrás na salinha. Como nós reduzimos o tempo que ela vai ficar na igreja, em pelo menos 20 minutos, meia hora, então não precisaríamos de 2 intervalos. Um intervalo é suficiente, ela fica aqui um intervalo de 15 minutos, tá? Então ela entrou na igreja mais ou menos ali 9h35, 9h40, ouviu a historinha, né? Aí o pregador começa a pregar lá pelas 11, 11 e pouco, deu os 20 minutos, ela fica os 15 minutos de atividade, lá pelas 11h15, 11h20, 11h25, né? Deu esses 15 minutos, porque tudo depende aqui, vamos supor,
Se o pregador começou 10h45, 11h05 deu 20 minutos. Se ele começou 10h40, 11 horas deu 20 minutos. Ela fica uns 15 minutos de atividades, em silêncio, sem conversa, sem perder o foco. Uma atividade planejada, preparada pela equipe infantil, para que ela faça, por exemplo. Então, isso seria... É lógico que tudo isso vai depender muito da colaboração dos pais e mães, né? Mas, com isso aqui, se não tiver adesão, aí já não tem o que dizer, né? Porque assim, toda a proposta para auxílio está sendo feita pela igreja, né? E fica 15 minutos aqui, depois assiste até o final do culto. Tá? Isso auxilia bastante, porque isso permite que a criança fique mais tempo com atividades voltadas para ela, para coisas que são da idade dela. Então, veja, nós estamos aumentando o período aqui de atividades para as crianças em pelo menos, calculo eu aqui, se eu pegar só 20 minutos que seja, né? Que ela fique mais tempo lá atrás. Eu acredito que vai dar meia hora. Mais esses 15 minutos aqui, ela está ficando aí 35, 40 minutos a mais na igreja com atividades focadas nela. Então, assim, veja que estamos pensando aqui na qualidade de vida das crianças, na atividade espiritual. Então, ao mesmo tempo que nós ensinamos para ela reverência, ensinamos para ela ordem, ensinamos para ela que ela pode fazer atividades sem prejudicar uma atividade paralela que esteja acontecendo na igreja, e em silêncio, né? Isso e uma forma também de, ao mesmo tempo que nós estamos mantendo a criança em silêncio, ela está fazendo mais atividades voltadas para a idade dela, né? E aqui o mesmo procedimento de alimentação. Aqui, esse é muito assim, foi inclusive a irmã Rosângela do Parque São Martinho que sugeriu, né, que ela falou, a gente faz todas essas mudanças e ainda muda o horário de culto com a escola sabatina. Achei muito legal, porque geralmente pregador, quem estuda a Bíblia, gosta de estar cedo na igreja no sábado para participar da escola sabatina, então gosta de estar cedo na igreja, gosta de estudar. Geralmente quem prega, né, quem gosta de pregar, quem gosta de estudar a Bíblia. E assim, a única questão é que assim, tem pregador que gosta de ficar durante a escola sabatina na igreja dele, mas assim, é uma questão de conversar. Eu acho que dá pra gente conversando numa boa, conversando com jeitinho, os pregadores aí vão auxiliar a gente nesse sentido. O tempo para alimentação é o mesmo, 15 minutos, só o horário que seria diferente, mais ou menos às 9h30, às 9h45, tá? Nos mesmos moldes. Acabou o culto, a criança vai lá para trás, na escola sabatina, né? E só que esse é o intervalo aqui. Por que esse intervalo? Esse é o intervalo em que as crianças estão entrando para a igreja. Assim como no 1 e 2 ela está entrando, aqui ela está entrando na igreja também, tá? Então, o procedimento é o mesmo, tá? Tudo vai funcionar da mesma forma. Aqui está um resumão para você que quiser entrar aqui no site asdeparquesãomartinho.blogspot.com. Propostas para culto de sábado. 3 propostas. Aqui na primeira parte da tabela, proposta 1, tá? Elas entram 10 e 10. Tem 2 atividades dentro da igreja em silêncio, tá? Aqui no item 2, o culto e a escola sabatina, a ordem é a mesma, tá? Primeiro escola sabatina, depois o culto. Elas entram na igreja mais ou menos 10h40. Tem uma atividade só, porque elas vão ficar mais tempo lá atrás. Aqui também, como às 9 horas elas não iniciariam o culto na igreja, elas iniciariam na salinha, entrariam na igreja mais ou menos 9h30. Então, elas precisariam só de uma atividade, porque elas já vão ficar mais tempo lá no fundo. Então, nós estamos aí concedendo entre 40 minutos, 45 minutos, né, a mais, que é do culto de sábado, para que a criança faça atividades voltadas para a idade dela. Então, assim, eu creio que tem tudo para dar certo, né? Que Deus os abençoe, que todos possamos aí fazer o melhor. É claro que eu sei que tem a questão da Espírito Profecia, qual a orientação, o que a criança tem que fazer no horário do culto. E inicialmente isso é uma proposta de transição, tá? Então você está numa igreja que tem uma dificuldade aí de reverência e você quer fazer uma transição até que as crianças estejam completamente conscientizadas, a igreja esteja completamente conscientizada sobre a questão da reverência na igreja, e aí poder fazer o culto padrão que a gente já tem, né? E aí, é claro que eu vou continuar a estudar a questão de orientações Ellen White a respeito, para que a gente possa fazer o melhor, né?
mas eu creio que pelo menos como propostas alternativas de transição até que haja uma conscientização, até que nós consigamos, as igrejas que tenham alguma dificuldade de reverência, consigam aí alcançar o patamar necessário. Eu creio que é uma fase de transição em que a gente vai ter atividades planejadas pela equipe infantil, né? Então, atividades planejadas, nada aleatório, sabe? A criança não precisa ficar no celular, não precisa ficar ali desligada, não. É tudo ali planejado para o bem-estar da criança, para o bem-estar da igreja, né? Para que tudo corra bem. Bem-estar físico, criança que não tiver comida em casa tem um horáriozinho ali para fazer o lanche rapidinho, e também mais atividades para ela. Pelo menos as atividades dentro da igreja seriam um período de transição, e aí com o tempo, quem sabe, a gente desenvolve novas ideias. Que Deus abençoe. Convido para uma oração final também. Senhor, muito obrigado por ter nos abençoado. Venha nos dar a sabedoria para executar também o plano que for escolhido. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Até o próximo estudo, o próximo vídeo.